Chamadas perdidas. O relógio da sala marcava 00:07 quando o celular vibrou pela primeira vez. Laura, deitada no sofá, quase deixou o copo de vinho cair quando o som cortou o silêncio da madrugada. Era Halloween, e, ironicamente, ela estava sozinha em casa. Passara o dia inteiro dizendo a si mesma que era só mais uma noite comum. As amigas insistiram para que fosse à festa no centro, mas ela recusara. Desde o término com Daniel, a ideia de multidões mascaradas e risadas embriagadas lhe dava enjoo. Preferia o som da chuva batendo contra a janela e o brilho trêmulo das velas acesas sobre a mesa de centro. Ela pegou o celular e franziu a testa. Número desconhecido. Por um segundo, pensou em atender, mas o instinto falou mais alto. Deixou tocar até cair na caixa postal. Do outro lado, o silêncio voltou a dominar o apartamento. Só o vento se infiltrava pelas frestas da janela, fazendo as cortinas se moverem lentamente, como se respirassem. Laura tentou rir da própria paranoia. Provavelmente alguém ligando errado, murmurou, voltando a se enroscar no cobertor. Mas o toque soou de novo. O mesmo número, 00:09. Dessa vez atendeu. Alô? Nada, nenhum som. Ela ficou parada, o celular colado ao ouvido, esperando alguma respiração, um ruído, qualquer coisa que confirmasse que havia alguém ali. Então veio a voz, baixa, distante, distorcida, como se atravessasse um túnel cheio de estática. Laura! O coração dela congelou. Quem está falando? Tentou disfarçar o tremor. Laura! Era só isso. Seu nome repetido de um jeito quase infantil, mas com algo quebrado, metálico, impossível de definir. Ela desligou. Jogou o celular no sofá e ficou imóvel por alguns segundos. Depois riu nervosa. Provavelmente uma brincadeira de Halloween, pensou. Ou alguém usando um modificador de voz. Mas a risada morreu quando a tela do celular acendeu de novo. Ligação perdida. Número desconhecido. Ela clicou em informações e então seu sangue gelou. O número que aparecia como chamador era o dela. O próprio número do seu celular. Laura olhou para o aparelho, tentando entender o impossível. Deve ser um bug. Ou alguém clonou meu chip. Mas algo dentro dela sabia que não era isso. A chuva apertou, batendo contra o vidro. O relógio agora marcava 00:13. Laura caminhou até a cozinha e encheu outro copo de vinho. As mãos tremiam tanto que parte do líquido manchou a bancada. Tentou ligar para a operadora, sem sinal. Olhou para o módem de internet. As luzes piscavam, mas nada conectava. Foi quando o telefone fixo tocou. Ela se virou devagar. O som ecoou pela sala como um grito metálico. Ninguém usava aquele telefone havia meses. Ele ficava ali mais por costume. Um resquício dos tempos em que morar sozinha significava ainda esperar ligações de casa. Laura se aproximou e atendeu. Alô? Dessa vez ouviu o som de respiração. Pesada, rítmica. Como se alguém muito próximo sussurrasse dentro do ouvido dela. Eu avisei Laura. Ela congelou. A voz era diferente da anterior, mais clara, mas ainda distorcida, como se fosse a dela mesma gravada e reproduzida em baixa velocidade. Quem é você? Eu. E a linha caiu. Laura derrubou o fone e recuou, sentindo o ar ficar pesado, espesso. O apartamento parecia menor. O som do relógio agora soava como batidas de um coração. O celular vibrou de novo. Uma mensagem. Você não deveria ter atendido. Ela deixou o aparelho cair. Isso não é real, murmurava. Isso não é real. Mas quando levantou os olhos, viu o reflexo no espelho do corredor. E o que viu fez o grito travar na garganta. Seu reflexo não se mexia. Ela deu um passo para trás, e o reflexo permaneceu imóvel. Depois, lentamente, ele sorriu. Um sorriso tenso, forçado. Como se alguém estivesse testando a expressão humana pela primeira vez. Laura correu até o quarto, trancou a porta e se jogou contra ela, o corpo tremendo. Pegou o celular e começou a gravar um vídeo, tentando registrar o que estava acontecendo. Mas quando a câmera abriu, a tela ficou preta por alguns segundos. Até que uma imagem apareceu. Ela mesma, dormindo no sofá. O vídeo mostrava o momento em que o celular dela tocava, o mesmo som que ouvira há pouco. No canto da tela, um vulto escuro pairava atrás do sofá. A figura se inclinava sobre ela e... A gravação cortava. Laura gritou e jogou o celular longe. Do outro lado da porta ouviu um som de passos, lentos, arrastados. Depois, o barulho do celular vibrando de novo. O toque ecoava do outro lado da porta. Ela se abaixou, tentando olhar pelo vão inferior. Sombras se moviam ali. O toque parou. Silêncio. Laura encostou o ouvido na madeira. Nada.
Então o telefone tocou dentro do quarto, o mesmo celular que ela havia jogado longe. Mas agora o som vinha debaixo da cama. Ela engatinhou devagar. A mão tremia quando puxou o cobertor e olhou. O aparelho piscava ali embaixo, vibrando. Na tela, o nome de quem ligava. Laura, você? Ela atendeu. O que você quer de mim? Do outro lado, o som era o de risadas, curtas, distorcidas, intercaladas por respirações. Não atenda, quando eu ligar de novo, disse a voz. Ou eu termino o que comecei. A ligação caiu. Laura ficou imóvel por longos minutos, o coração descompassado. Quando finalmente se levantou, percebeu algo novo. Todas as velas haviam se apagado. O apartamento inteiro estava mergulhado em escuridão, exceto pela luz fria do celular, ainda nas mãos dela. A tela piscou. Nova mensagem. Veja pela janela. Ela se virou devagar. A chuva cessara. Do lado de fora, a rua estava deserta, mas havia algo refletindo no vidro. Uma silhueta parada atrás dela. Laura se virou bruscamente. Nada. O reflexo, porém, continuava lá, parado, observando-a. E então, lentamente, a silhueta ergueu a mão e encostou na parte interna do vidro, deixando uma marca escura, como se fosse feita de cinzas. Laura recuou, tropeçando no tapete. O celular vibrou mais uma vez. Atendeu quase por reflexo. Você já sabe quem sou, disse a voz. Você só não lembra. A ligação caiu, e o espelho do corredor estalou, rachando de cima a baixo. Dessa vez, o reflexo se moveu antes dela, e sorriu. Laura correu para a porta de saída, mas o trinco não girava. O som de estática agora vinha de todos os cantos, dos alto-falantes da TV, do interfone, até do micro-ondas. Cada aparelho eletrônico parecia ganhar voz. E todas diziam a mesma coisa. Laura, atenda. Ela tapou os ouvidos, gritando. Mas o toque do celular atravessou tudo. 00:44. Chamando. Laura, você? O corpo dela tremia quando olhou para o aparelho. Dessa vez a tela mostrava algo novo. Um ícone de videochamada. As mãos dela se moveram sozinhas. Toque. A imagem apareceu. Era ela, novamente, mas com o rosto parcialmente coberto de sombras, os olhos completamente pretos, a boca manchada de sangue. A figura inclinou a cabeça e sorriu. Finalmente atendeu. A tela ficou preta. O relógio da sala parou em 00:45. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada pelos vizinhos. Relataram barulhos estranhos durante a madrugada, como gritos abafados e interferência elétrica em vários apartamentos. Encontraram a porta do apartamento de Laura destrancada. O celular estava sobre o sofá, com o registro de 32 chamadas feitas para o próprio número entre meia-noite e 1 da manhã. No chão, havia marcas de mãos escuras espalhadas pelo vidro e pelo espelho. E no centro da sala, gravado em arranhões profundos na madeira, lia-se uma única frase. Não atenda quando eu ligar de novo. A chuva voltara naquela noite, fina, gelada, com aquele cheiro metálico que precede as madrugadas de novembro. Clara, que acabara de se mudar para o prédio, ainda não sabia das histórias sobre o antigo apartamento do 6º andar. Tudo que ouvira do porteiro foi: ficou vazio por meses, a dona desapareceu, só isso. Clara não perguntou mais. Era o tipo de pessoa que evitava mexer no passado dos outros. E o apartamento parecia perfeito, silencioso, com uma vista limpa da cidade e um preço baixo demais para se questionar. Mas naquela noite, algo começou errado. Enquanto desempacotava as caixas, percebeu que o relógio digital piscava meia-noite sem parar. Tentou ajustar, mas o botão não respondia. O micro-ondas também não ligava. O módem piscava, mas sem internet. Típico. Primeira noite e nada funciona. Suspirou. Pegou o celular e ativou o modo lanterna para iluminar o quarto. No chão, algo riscado na madeira chamou sua atenção. Não atenda quando eu ligar de novo. Ela franziu a testa. Deve ser algum trote antigo do inquilino anterior, pensou, embora sentisse um arrepio subir pela espinha. O som da chuva engrossou. A luz piscou e se apagou. Ficou tudo escuro. Então o celular vibrou. Número desconhecido. Clara hesitou. O toque soava mais baixo que o normal, com um chiado de fundo, como se viesse de um lugar distante. Quando olhou para a tela, o sangue gelou. O número que aparecia era o dela. Ela desligou na hora, rindo nervosa. Mas antes que pudesse respirar fundo, o celular tocou outra vez. Depois de novo. E de novo. 4, 5, 6 vezes. Na sexta, atendeu. Alô? Silêncio. Por um momento achou que fosse só interferência. Mas então uma voz ecoou, distorcida, familiar, quase sussurrada. Não atenda.
quando eu ligar de novo. O coração de Clara disparou. Quem tá falando? O som que veio em resposta foi o de uma respiração curta, como se a pessoa estivesse atrás dela. Ela girou o corpo. Nada. Só o reflexo dela na janela com a luz do celular oscilando. Mas o reflexo piscou um segundo depois dela. O pânico subiu como uma onda. Clara correu até a porta, mas a fechadura girava em falso, trancada por dentro. O celular começou a gravar sozinho. Na tela apareciam palavras digitadas sem que ela tocasse. Ela ainda está aqui. Ela quer que você atenda. A voz voltou, dessa vez vinda dos alto-falantes da TV mesmo desligada. Eu só quero terminar. O som de interferência se espalhou pelo apartamento. A lâmpada piscava. O rádio antigo da sala ligou sozinho, emitindo uma frequência baixa e contínua. Clara tapou os ouvidos, mas o ruído vinha de dentro da cabeça. E então ouviu. O toque. Vinha de dentro do armário. Ela se aproximou tremendo. Abriu lentamente as portas. Ali no escuro, sobre uma pilha de caixas, estava um segundo celular. Antigo. Tela rachada. Ligando sozinho. O número? O dela. Mas o nome do contato dizia: Laura, você? Clara atendeu, hipnotizada pelo som de estática. Alô? Do outro lado, uma voz fraca, quase humana, respondeu. E preciso sair daqui. Quem é você? Silêncio. Depois um choro abafado. Eu sou o que sobrou. A ligação caiu. Clara deixou o celular cair e tropeçou para trás. Mas quando olhou novamente para o chão, o aparelho piscava uma última mensagem na tela. Ela vai usar sua voz agora. O espelho da sala vibrou e rachou. Da rachadura, algo começou a escorrer. Uma sombra líquida, densa, que se arrastava pelo vidro como fumaça viva. A sombra começou a se erguer. Tomava forma. E quando abriu os olhos, Clara viu o rosto de uma mulher, pálida, com manchas escuras no pescoço e olhos vazios. Era Laura, mas não como uma pessoa, como um reflexo que havia aprendido a existir. Eu tentei avisar, disse com a voz ecoando em duas frequências. Mas alguém sempre atende. Clara recuou, o corpo paralisado. O que é você? Um sinal. Laura respondeu. Eu era como você. Sozinha. Alguém ligou. Eu atendi. Agora o que sou está preso. Entre o toque e o silêncio. Ela deu um passo à frente e o chão pareceu reagir, vibrando sob os pés de Clara. Preciso de alguém para assumir minha linha. Não! Gritou Clara. Eu não quero. Laura inclinou a cabeça. O cabelo escuro caía como véu sobre o rosto. Já atendeu. A lâmpada explodiu. A tela do celular acendeu sozinha. Transferência de chamada em andamento. O reflexo de Laura desapareceu. E por um instante, tudo ficou em silêncio. Clara respirou trêmula, mas o celular ainda vibrava em sua mão. Nova notificação. Nova mensagem de você. Abriu. Um vídeo começou automaticamente. Mostrava ela mesma em pé na sala, com o olhar vazio. A gravação tremia, mas era clara o suficiente para ver o que vinha depois. No reflexo da janela, Laura aparecia de pé atrás da Clara da gravação e lentamente colocava as mãos em seus ombros. O vídeo terminava com a tela preta e um som abafado de respiração. De repente, o celular travou. O nome de contato na tela mudou de você para Clara. Você. Ela deixou o aparelho cair. E o silêncio voltou, espesso, absoluto. Até o telefone fixo tocar. Um som mecânico, agudo, antigo. Clara se aproximou, hesitante. Alô? A voz respondeu de imediato, sem ruído, sem interferência. Clara reconheceu. Era a dela mesma. Não atenda quando eu ligar de novo. O grito dela se misturou ao som da ligação caindo. E no mesmo instante, as luzes da cidade piscaram e se apagaram. Na manhã seguinte, o síndico encontrou a porta do apartamento aberta. Tudo parecia normal, exceto pelos espelhos, todos cobertos de rachaduras idênticas às do andar de cima, e pelo telefone fora do gancho. Na secretária eletrônica havia 32 mensagens idênticas, todas com a mesma voz feminina, repetindo: Não atenda. Quando eu ligar de novo. A polícia arquivou o caso como desaparecimento. O número de Clara, quando discado, só emitia um ruído constante de estática. Mas quem morava no prédio dizia ouvir o som de toques de celular, vindo do corredor por volta de meia-noite, sempre seguidos de um murmúrio distante chamando algum nome novo. E uma vez por ano, no Halloween, uma ligação sem origem aparecia nos registros de várias operadoras, sempre com o mesmo identificador de chamada. Você chamando.